Cumprimento aos amados e preciosos irmãos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, reine em cada coração e em cada lar. São Mateus capítulo 5, 45. Disse Jesus: para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Vejam ambos. O trigo e a erva vivem por meio da mesma unção do céu. Ambos se regozijam nela. Então apresento a vocês uma experiência do profeta, uma visão, que está na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias 45. Vi que apresentava aquela visão e vi uma terra que estava toda arada, e saiu um semeador primeiro, e logo o que lhe segue. E enquanto este homem, de vestidura branca, atravessava a terra, semeando a semente, então detrás dele vinha um homem com vestidura escura. Se via muito vil e vinha detrás semeando ervas. E enquanto sucedia isto, então vi que cresciam as duas sementeiras. E enquanto cresciam, uma era trigo e a outra era erva. E chegou uma seca, quando parecia que ambas tinham suas cabeças inclinadas, chorando por chuva. Então veio uma nuvem enorme sobre a terra e choveu. E o trigo levantou a sua cabeça, que coisa, e clamou: glória a Deus, glória a Deus. E as ervas levantaram sua cabeça e clamaram: glória a Deus, glória a Deus. Os mesmos resultados. Ambas estavam perecendo, ambas estavam morrendo. E então o trigo chega a ter sede, porque estava no mesmo campo, no mesmo jardim, no mesmo lugar, sob a mesma água. Saiu trigo e saiu joio por meio da mesma coisa. Notem, a mesma água de unção que traz o trigo, traz a erva. O mesmo Espírito Santo que unge a igreja, que lhes dá o desejo de salvar os outros, que lhes dá o poder para operar maravilhas, cai sobre os injustos, tal como sobre os justos. Exatamente o mesmo Espírito. Agora você não pode fazê-lo de outra maneira e entender São Mateus 24, verso 24. Ele disse: se levantarão falsos cristos, falsos ungidos, ungidos com a coisa verdadeira. Porém são falsos profetas disso, falsos mestres de algo que é verdade. Agora há uma pergunta. Olha, que é o que faria um homem querer ser um falso mestre de algo que é verdade? Aonde então está o erro? Ele tem a Bíblia Sagrada, que é a verdade. Ele tem a mensagem do profeta, que é a revelação da Bíblia. Agora, quando chegarmos uns quantos momentos à marca da besta, verão que é denominação. Não se enganem. Denominação não é nada mais, nada menos do que anticristos. Fazem parte falsos profetas. Vem falsos mestres, falsos ungidos, cristos ungidos, porém mestres falsos. É a única maneira em que você o pode ver. Não tem outra forma.
Então é tempo de você ter a revelação perfeita das coisas. A fé, a revelação que São Pedro teve quando Jesus perguntou-lhes: e vós quem dizeis que eu sou? Então Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E dos lábios do Senhor Jesus então sai: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não tu revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Tu tens revelado. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que a verdadeira revelação da palavra. Ali está de novo a vinha verdadeira. E hoje também é da mesma forma. Você não conhecerá a coisa verdadeira, porque Jesus disse: se possível for, enganariam até os próprios escolhidos. É muito parecido com a verdade. Tem muitas boas obras, tem muitas coisas para mostrar. Os sacerdotes tinham mais coisas para mostrar àquelas pessoas. Mais amor, carinho com seus do que o próprio Jesus Cristo. A vinha verdadeira e a vinha falsa tinham a mesma unção. A água caiu sobre ambas. Com razão ele nos advertiu que enganariam, se possível, aos escolhidos. Pareciam muito iguais. Estão igualmente ungidos, porém vejam por seus frutos. Veja o que os falsos produzem e os verdadeiros. Notem, porém, é o que eles produzem, o que eles mostra a diferença. Por seus frutos, disse Jesus, os conhecereis. O homem não colhe uvas de espinhos, ainda que os espinhos estejam ali mesmo entre a vinha de uvas. Estão vendo? Isso pode ser possível, porém o fruto dirá que é o fruto, é a palavra, o fruto para a temporada, o fruto para aquela hora precisa. É tempo de alçar voo de sistemas denominacionais, edificados sobre coisas falsas, sobre mentiras. É tempo, é a palavra, o fruto para a temporada, isto que é seu ensinamento. O ensinamento de quê? O ensinamento da hora, o ensinamento da temporada. O tempo é a doutrina do homem, a doutrina denominacional ou a palavra de Deus para a temporada. Então você vai tomar uma decisão. Você tem que escolher. É um sistema? Fique com o sistema. É uma doutrina denominacional? É uma doutrina do homem que você quer? Então fique. Tem frutos? Tem também. Tem unção? Tem unção também. A mesma chuva que desce sobre um, desce sobre o outro. O mesmo sol nasce para um e para outro. E as duas sementes vão se amadurecendo, tanto o trigo como a erva. É dessa forma que Jesus explicou. Amadurece ambos. Agora, qual, porém, o fruto dirá que é o fruto? É a palavra. O fruto para a temporada. Isso é o que é seu ensinamento. O ensinamento de quê? O ensinamento da temporada. É tempo. É a doutrina do homem, doutrina denominacional, ou a palavra de Deus para a temporada. Então ouça, busque de Deus essa luz, que Deus te ajude a reconhecer estas coisas. Recordem, Deus não é o autor de organização. O diabo é o autor de organização. Tenho provado isto vez após vezes por meio da palavra. Assim que não temeremos que entrar nisto.
Sabemos que Deus nunca organizou a gente assim para fazer uma organização. Foi centenas de anos depois da morte do último discípulo, antes que tivessem a primeira organização. Sempre tem provado ser um fracasso se não tem sido assim. Por que não estamos todos juntos hoje em dia em amor? A organização separa as pessoas. Porque tem que separar. E Deus não pode mentir. Não pode mentir e ser Deus. Não, Senhor. Ele tem que permanecer fiel. Não há mentira nele e não pode mudar. Se o faz, se muda, então não é Deus. Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenham um ótimo dia.